Não desistir, continuar estudando, porque isso vai servir não só para a OAB, o seu conhecimento fica. Fala, desbravadores da OAB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje estamos com um convidado mais do que especial, professor Sidmar. Vem com a gente. Professor Sidmar, muito obrigado pela sua presença. Muito bom ter o senhor aqui, o professor Sidmar, que é meu colega lá da Faculdade Lions, professor de Direito do Trabalho. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Nós que agradecemos, professor. Sempre que precisar, estamos à disposição. Professor Sidmar, os alunos de tributário tiveram uma ingrata surpresa agora no 28º exame da OAB, em segunda fase, caiu um recurso ordinário constitucional. O que aconteceu? Bom, professor Almir, a OAB tem dessas questões aí de nos surpreender, né? A gente que está trabalhando sempre com essa questão de OAB, de concurso, a gente vai vendo um certo andar, né? Uma certa constância em determinadas questões. A gente até brinca, olha, tem determinadas peças que dificilmente não caem, então essas você tem que conseguir estudar, você tem que ler, você tem que aprender, mas não está eliminado chances de acontecer o que aconteceu agora. Cair uma outra peça, uma outra situação que não são aquelas rotineiras, não são aquelas tradicionais ali do dia a dia. O que acontece? Pega todo mundo de surpresa. É algo de outro mundo? Não é. Quem viu o processo constitucional, quem aprofundou um pouquinho mais no próprio tributário, viu que não é uma peça difícil, viu que não é uma peça de outro mundo, mas o aluno tem que estar preparado para sair daquele escopo, né? Sair da caixinha. Sair da caixinha. Uma hora a OAB muda, não tem jeito. Sim, a gente vê, por exemplo, que em direito do trabalho, se a gente puxar historicamente aí, cai basicamente petição inicial, contestação e recurso ordinário. Mas pode ser que nessa próxima venham embargos ao TSP, alguma coisa diferente. Eu lembro, se eu não me engano, eu ainda estava na faculdade, eu estava começando essa OAB, uma vez que mudou, saiu da caixinha e caiu um parecer jurídico, quando era a OAB ainda que fazia a prova. Não sei se o professor lembra disso. Pouco antes de passar pro CESP e depois de migrar para a FGV. Teve uma vez que caiu um parecer jurídico. Não era nenhuma peça dentro do processo propriamente, pelo caso era um caso ali bem à parte mesmo, bem dentro da empresa, para uma situação específica. Olha, para você ver que sai da caixinha, não tem jeito. Então, uma hora sai. Então, a gente tem que estar preparado para tudo, não tem jeito. Professor, como que foi a sua própria preparação quando o senhor fez o exame da OAB? Eu, particularmente, na época, né, já estagiava, já estudava. Então, eu não tinha 8, 9 horas disponíveis por dia, todos os dias para estudar. Mas eu conseguia produzir, conseguia ter. Um dia tinha 7 horas, eu estudava aquele período. Um dia eu tinha 9, um dia eu tinha 5, um dia eu tinha 3. Depende de quantas horas eu tinha no dia. Eu conseguia pegar aquilo que eu tinha no dia e utilizar aquilo. Nunca menos que 2 horas, 3 horas por dia. Sempre estudava um pouco, sempre lia um pouco, mesmo que não fosse contínuo. Então eu pegava ali, eu traçava um cronograma entre 4 ou 5 vezes por semana, se fosse 2 horas, se fosse 3, se fosse uma tarde inteira, se fosse um dia inteiro, mas eu aproveitava aquele período para me conseguir ter um cronograma. Que assim que eu fosse esgotando o cronograma, eu sabia que um dia que eu tivesse menos horas de estudo, eu conseguiria compensar com aquele dia que eu teria mais horas. Eu não necessariamente tinha todos os dias uma jornada específica. Às vezes eu extrapolava muito, até médias aí que concurseiros estudam dia a dia. Às vezes ia um pouquinho menos. Mas esse menos desse dia era compensado com aquele dia que eu fui um pouquinho mais. Então, um pelo outro eu tinha uma média de estudos de pelo menos uma tarde, de pelo menos uma manhã, todos os dias ali, para conseguir obter aprovação. Mas o senhor começou a estudar especificamente para o OAB já chegando ali no final do curso? Ou já desde o início do curso já vinha se preparando mais adequadamente? No comecinho do curso parece algo muito abstrato, né? Muito longe, né? 5 anos para chegar ali na OAB. Mas a partir da metade do curso eu tive alguns professores que já eram advogados renomados da área, que nos abriram os olhos, falaram, olha, vocês já estão 4º, 5º período. Para chegar na OAB, é isso aqui. Então, ali do comecinho do curso, menos a metade para metade, eu já comecei a ter essa visão. Já comecei a ler um pouco mais, já pensando não só naquela prova, pensando no concurso, pensando na OAB, e ali eu comecei a me preparar. Tanto que quando eu fui saindo da faculdade, coisa de, acho que 6 meses no máximo, eu já estava prestando meu primeiro exame, porque na época eu não podia fazer como hoje, né? A gente chegar, fazer a prova ainda estando na faculdade. Quando eu me formei ainda era a OAB que fazia a prova, peguei aquele último exame, tinha que montar um processo para poder estar fazendo a prova. Era você pagava, pegava certificado, tudo, e ia fazer a prova com essa
com a minha aprovação para estar autorizado. E o exame era regional, né? Cada seccional fazia. Então a gente tinha grandes diferenças. Um estado tinha prova que era mais fácil, outro estado tinha uma prova mais difícil, então pelo menos a unificação pacificou isso. Agora é difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo. Porque pensa o nível de reclamação. Todo mundo ali, de um lado, de outro, reclamando, mas que estado tal tem isso, se eu fizesse estado tal, eu teria passado. Gerava uma insatisfação geral. E até uma insegurança jurídica, que a gente tinha de ação judicial sobre... Eram muitos questionamentos. Então, eu até recomendo, funcionou para mim, vir estudando, porque eu estudando para concurso, eu estudando para OAB dentro do curso, eu tinha professores que já estavam aptos, preparados para aquela questão que eu não teria se eu tivesse estudado só após curso. Dentro da faculdade você tem profissionais, você tem professores que às vezes não são totalmente solicitados como deveriam, porque você não foi atrás. E ele deu a aula, ele ensinou, ele às vezes sabe até além daquele conteúdo, que às vezes não deu tempo, que às vezes não foi possível passar naquele momento, que se você for atrás, você vai engrandecer gigantemente ali o seu conhecimento e vai chegar muito melhor preparado para uma OAB, para um concurso. Às vezes o aluno fica com medo de acessar o professor, pensando que o professor ele tem que estar num pedestal ali na CC. Não é assim, né? O professor ele gosta quando o aluno vem demonstrando conhecimento. A gente fica muito feliz quando o aluno ele realmente quer aprender e vem, mesmo que seja fora do horário, tirando dúvidas. Justamente. Tem alunos e ex-alunos que viraram amigos, não só colegas profissionais, viraram amigos, porque dentro da sala de aula, pós-sala de aula, após a sua colação de grau, vinham nos procurando, entravam em contato, tiravam dúvidas. E essas dúvidas vão fortalecendo laços. Você conversa com a pessoa, você troca aquela ideia, porque você como professor, você não só ensina, você aprende por essa repetição de fatos. Então, quanto mais você precisa se aprimorar para estar falando com aquele aluno que você sabe que sabe muito, que sabe que está se aprimorando, que está buscando conhecimento, você também aprende. Então, você não só gosta, como você fortalece laços com esse aluno. Você vai tendo mais coisas em comum, você vai conversando mais, você vai tendo todo um convívio maior, não só com esses alunos que buscam esse conhecimento de forma maior. Professor, e quando o senhor terminou a faculdade, obteve aprovação no exame do OAB, como foi o início profissional? Foi advogando, estudou para concurso primeiro, já quis entrar na docência? Essa é uma excelente pergunta, que todo mundo que termina a faculdade quer saber para onde ir. Bom, eu tive a sorte de ter alguns juristas na família, então eu já fui encaminhado, eu já trabalhava na área, então eu fui de imediato começando advogando. Em pouco tempo depois de formado, já advogando, já pegando uma causa ou outra, eu já comecei a estudar para concursos, obtive aprovação em alguns e já fui atrás de instituições para lecionar. Tanto que a minha primeira pós-graduação já foi para docência do ensino superior. Eu não me pós-graduei em direito do trabalho, em tributário, isso de início, posteriormente sim, mas de início a primeira pós já era focado na docência, porque eu já saí da faculdade com o intuito, quero ser advogado e antes de tudo quero ser professor. Já era uma meta de faculdade ir para a docência. E o fato de ter ido para a docência colaborou também na advocacia? Sem sombra de dúvidas. O fato de estar na docência colabora, pelo menos para mim, demais para a advocacia. Não estou falando apenas em network, de você conhecer pessoas e você fazer contatos. Eu estou falando como profissional. O fato de você estar numa sala de aula, de você se preparar, de você cada dia mais buscar conhecimento. Não tem professor ali que não está por dentro de todos os pontos de novidades do STF, do TST, do STJ. É uma leitura que é obrigatória. Você lê do mesmo jeito que você lê o folhetim do jornal, você lê essas novidades jurídicas, você lê esses informativos. Isso para o profissional de advocacia é excepcional. É uma importância gigantesca. E isso, a docência, ela te cobra. Ela não só, você não tem ali como algo ali optativo, Ela te cobra isso para que você esteja em sala de aula atualizado. Porque vai ter um aluno que vai saber, vai questionar e vai querer saber. E é muito bom quando você tem essa mesa redonda ali na sala de aula, você tem essa discussão, E é curioso, porque tem aluno que realmente quer testar o professor. Eu já tive aluno assistindo aula com a doutrina ali e perguntando, mas tal doutrinadour falou tal situação. Então o professor ele realmente precisa estar preparado. Aconteceu isso muito na transição pós-reforma trabalhista. Hoje já dá uma pacificada, a gente já está com quase 2 anos. Mas até uns 6 meses de reforma, muita gente ainda pegava doutrina, videoaula de períodos anteriores à reforma. Aí fala, professor, mas o senhor está falando isso? Mas não era assim, porque aqui no código, ou tal doutrinador, ou aqui na videoaula, está um pouquinho diferente. Aí você fala, era assim.
até novembro, né? Novembro, quando entrou em vigor de verdade, né, que a gente passou o vacatio legis, a gente tem outra situação. Esta situação X, não mais essa situação Y. Então, a gente teve essa migração e essa migração trouxe muitas dúvidas, porque a gente tem muito aluno interessado, muito aluno que vai atrás, mas eles ainda não faziam essa diferenciação. Isso mudou, isso não mudou. Então tinha esse entremeio e tem sempre um aluno que fala isso. Então a gente tem que estar bem preparado para tirar a dúvida do aluno, para estar sempre fazendo um bom papel ali como professor. Professor, voltando à sua própria preparação para o exame do OAB, a segunda fase foi em Direito do Trabalho? A minha segunda fase foi Direito do Trabalho. Por que foi em Direito do Trabalho? Eu vou falar da minha atuação profissional. Eu comecei a trabalhar muito com meu pai, trabalhei com alguns parentes em escritórios e era sempre focado na área de advocacia e contabilidade. Então, eu sempre trabalhei com o departamento de pessoal. Eu sempre trabalhei muito próximo do pessoal, muito próximo do RH, e era uma área, dentre outras, como tributário, como empresarial, que eram muito familiares para mim. Só que o direito do trabalho, no meu ver, tinha um aspecto social muito bom. Eu sempre gostei do aspecto social, de ajudar o trabalhador ou até mesmo a empresa. Por isso também me tornei previdenciarista algum tempo depois. Assim como o previdenciário tem um cunho social muito bacana de ajudar aquela pessoa que está precisando daquele auxílio. Então eu pensei, se for para estudar algo a fundo neste momento, para início de carreira, eu quero isso daqui, que ao meu ver tem um cunho um pouco mais social, além de ser aquela área que já era comum para mim. Então, dentre as áreas comuns, por outro aspecto um pouco ideológico, eu fui específico direito do trabalho, que tinha algumas áreas em comuns que eu gostasse tanto quanto direito do trabalho, mas foi essa que eu optei. Dentre as que eu tinha uma maior afinidade, foi a que eu optei, direito do trabalho, por esses motivos. Não só pela atuação profissional, mas por essa atuação além do profissional, também do social. Professor, para a gente finalizar, deixa uma dica para quem está nesse momento aí, estudando, se preparando para o próximo exame da OAB. A principal dica é não se abalar. É normal nós sairmos da faculdade, nós acharmos que não sabemos o suficiente, nós acharmos que o colega sabe mais, que fulano sabe mais, mas você estudou 5 anos, você sabe, certo? Você tem que organizar as ideias, organizar o seu tempo. Eu sei que não é fácil, como eu falei no começo, eu passei por isso. Então você, às vezes, o seu colega que você acha que até sabia menos ou que sabia mais, ele passou antes de você. Cada um tem seu tempo. Tem amigos meus que demoraram mais a passar, tem amigos meus que passaram de primeira e nunca advogaram. Então, não dá para dosar o seu conhecimento com o conhecimento do colega. Cada um vai ter um nível de profundidade. Então, o ideal é não desistir, continuar estudando, porque isso vai servir não só para a OAB. O seu conhecimento vai servir para a OAB, para a sua vida profissional, para concursos, para onde você for atuar. Então, a dica é não desistir, não se abalar, continuar, se organizar e sempre ter uma métrica de estudo. Essa métrica tem que ser bem dosada, sempre estudando, sempre nessa continuidade. Não só até a OAB, para toda a vida profissional. Professor Sidmar, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Tenho certeza que seus ensinamentos aqui vão ajudar bastante quem está se preparando. Claro que sim, que fico grato que isso possa contribuir um pouquinho para a aprovação dos nossos nobres alunos, né, doutor? Muito obrigado. E qualquer outra necessidade, estou à disposição, sem problema nenhum. Com certeza. Certinho? Obrigado. Obrigado, professor. E vem com a gente traçar o mapa da sua aprovação na OAB.